Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História e de Life ou de Projeto de Vida da Rede Força Máxima. Então, se você é meu aluno e está me assistindo, estou morrendo de saudade, mas a gente se vê em breve. Bom, se você não é meu aluno também, espero que a gente possa se conhecer algum dia, tá certo? Hoje a gente vai estudar o módulo 11, tá, sexto ano? Módulo 11 da apostila de vocês, que fala sobre os povos maias e astecas, mas também tem um pedacinho deles falando sobre os incas. Então, eu vou falar nessa aula sobre os povos maias, incas e astecas, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês. Antes eu queria deixar uma observação, como todos os vídeos que vocês já têm me assistido, né? Não se preocupem em fazer anotações durante a aula, anotações que estão nos slides de vocês, porque eu vou deixar disponibilizado lá no site da escola, tá bom? Então se preocupa em absorver conhecimento, em anotar de repente alguma coisa que eu falar durante a aula, mas não precisa se ficar preocupando em anotar tudo que vai estar aqui na tela para você não, tá? Vou botar lá no portal da escola e aí você faz o download e copia para o seu caderno, organizado, bonitinho, enfim. Beleza? Vamos lá? Compartilhar minha tela. Bom, aqui então, para a gente iniciar, temos o nome do nosso módulo, né? Maias, Incas e Astecas. A gente vai falando então um pouquinho sobre esses povos individualmente e algumas características de maneira geral, tá bom? Queria começar falando sobre a expansão marítima. Na verdade, esse é um conteúdo que vocês só vão ver profundamente, assim, né, ou com mais detalhes no sétimo ano, mas tem tudo a ver com a nossa matéria de hoje, então eu quero dar um panorama para vocês se situarem aqui na história, tá bom? O que acontece? Observem o mouse aqui, por favor, na tela. Bom, até o momento em que a gente vai falar agora, né, até falar desses povos maias, incas e astecas, os europeus, eles viviam, né, aqui na Europa. Eles não tinham chegado aqui no continente americano ainda. E vou abrir um parêntese. Eu não costumo dizer, eu nunca digo que os portugueses ou que os espanhóis ou europeus, enfim, eles descobriram a América. Eu sempre digo que eles chegaram aqui ou que eles invadiram o território americano, o continente americano. Por quê, professora? Porque quando eles chegaram aqui, já existiam outros povos que viviam aqui na América. Então, quando a gente fala de descoberta, a gente está falando de algo que nunca foi visto anteriormente. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, eu descobri a cura do câncer. Queria muito descobrir, mas não rolou, não é minha área de estudo. Mas eu falo, descobrir a cura do câncer, bom, eu descobri uma parada que ninguém nunca teve conhecimento antes. Ou vocês conhecem alguém que saiba a cura do câncer? Acho que não, né? Se vocês souberem aí, por favor, divulguem, porque tem muita gente doente que precisa ser curada, tá? Então, quando a gente fala de descobrir alguma coisa, a gente está falando de descobrir algo que nunca foi encontrado, ninguém tem conhecimento, enfim, beleza? Então, eu sempre falo que os europeus chegaram aqui na América ou que eles invadiram a América. Então, vamos lá, acompanhem o mouse, por favor. Os europeus viviam aqui, na Europa. Nesse pedacinho que tá rosa, aqui onde eu tô mostrando para vocês, a gente chama de Península Ibérica, tá? Esse pedacinho rosa é o lugar onde fica Portugal e Espanha, território deles dois. Bom, Portugal e Espanha foram os primeiros países, os primeiros dois países a fazer a expansão marítima. Professora, o que é isso? Até esse momento que eu vou falar para vocês, século XV no caso, os europeus nunca tinham saído para o alto mar, para o oceano. Eles sempre ficavam aqui no continente europeu, aqui no mar Mediterrâneo, né? Enfim, no continente, no máximo nesse mar ou aqui próximo, mas nunca entrando aqui, ó, no oceano. Tá? Então, a expansão marítima é o momento em que os europeus se acham capazes de sair do continente e desbravar o oceano. E não só se achar capaz, não, tá? Mas acreditar que eles conseguem, de ter ou deixar de ter medo, ou ter menos medo, ou ter um medo que ainda vai existir, mas que eles vão falar assim, não, cara, a gente vai vencer, a gente vai conseguir e vamos, sabe, se encorajar de alguma forma, tá? Bom,
quando eles fazem essa expansão marítima, então, que eles saem aqui da Europa, né, ou da Península Ibérica, o objetivo deles é chegar aqui, nas Índias, tá? Já vou falar para vocês por quê. Só que eles fazem um desvio de caminho. Na verdade, a gente tem um principal navegante, que é o Cristóvão Colombo. Ele vai sair aqui da Espanha e ele vai vir para cá, vai chegar aqui na América em 1492, tá? Ele chega aqui, ó, na América Central, onde está mostrando nessas setinhas verdes aqui para vocês. Bom, não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é uma matéria mais lá para frente, mas eu queria dizer para vocês que já viam pessoas aqui no continente americano, vários povos, e os europeus saíram aqui da América e chegaram aqui, tá? Vamos entender agora por quê. Por que eles queriam sair da Europa e entrar no oceano e, enfim, desbravar? Bom, eles tinham alguns objetivos. Primeiro, buscar uma nova rota para chegar às Índias. Eu vou voltar lá no mapa e vou mostrar para vocês. Busca de especiarias. Especiarias são essas coisas que estão aqui na imagem para vocês. Cúrcuma, orégano, açafrão, pimenta, noz moscada, anis estrelado. Enfim, essas coisas que a gente usa para tempero, sabe? Essas coisas eram muito valiosas para ele porque na época não tinha geladeira. Então, como é que fazia a conservação dos alimentos? Se fazia com esses temperos, tá? Para conservar e também para melhorar o gosto do alimento, né? Não sei se você gosta de cozinhar, ajudando seus pais ou seus responsáveis, mas um temperinho desse aí, ó, fica show. Outro objetivo, né? Busca de metais preciosos, busca por novas terras, conhecer novas terras e expansão da fé católica, ou seja, levar o catolicismo, levar a religião católica, a religião cristã, para outras pessoas. É uma ideia, assim, missionária, sabe? Vou voltar aqui no mapa para mostrar para vocês. Por que de novas terras, novas rotas para chegar às Índias? Olha aqui. Vamos ver. Península Ibérica, Portugal e Espanha, certo? Eles queriam, como eu falei para vocês, chegar aqui nas Índias. E aí, tinha um caminho mais fácil, que não tinha que cruzar o oceano, né? Que era esse caminho aqui, ó, através do mar Mediterrâneo, tá? Eles fariam isso aqui, ó, e chegavam aqui nas Índias. Só que, o que acontece? Esse mar Mediterrâneo aqui, ele era dominado pelas cidades italianas, que eram cidades comerciais, pô, mega importantes, dominavam ali aquela região toda. E se os europeus quisessem passar por aquilo ali, pô, eles iam ter que pagar, tipo, imposto, sabe, para essas cidades italianas, ou eles iam ter que comprar os produtos que as cidades italianas já compravam das Índias. Então, quer dizer, eles iam ter que revender esses produtos, obviamente, com preço mais caro, né? Imagina, se eu compro um iPhone nos Estados Unidos e eu quero vender aqui no Brasil, eu comprei nos Estados Unidos, vamos botar um exemplo, por $1.000. Vamos imaginar que $1.000 seja equivalente a R$5.000 hoje. A gente sabe que é um pouco mais do que isso, ou bem mais do que isso, mas vamos imaginar que seja R$5.000. Eu vou comprar um iPhone lá nos Estados Unidos e vou vender aqui no Brasil por R$5.000 pelo valor que eu comprei? Gente, não faz sentido, né? É óbvio que eu vou querer vender por mais caro. Senão, qual o sentido de eu ir lá, buscar o iPhone, gastar dinheiro de passagem, gastar tempo e trazer para cá vender pelo mesmo valor? Não vou ter lucro. Então, era tipo isso que as cidades italianas faziam. Elas compravam coisas nas Índias e para vender de novo para a Europa, para Portugal e Espanha, elas vendiam por um valor muito mais alto. Então, aí ficava ainda mais alto de Portugal e Espanha venderem dentro do próprio país, entendem? Então, o objetivo era chegar nas Índias, né? Então, olha, sair daqui e chegar aqui, para quê? Comprar esse produto com preço melhor, mais baixo, e poder revender aqui também com preço mais baixo, certo? Aí, Portugal vai fazer um caminho. Portugal vai fazer esse caminho aqui, ó. Opa, desculpa, vamos voltar. Portugal vai fazer esse caminho aqui para chegar aqui. E a Espanha vai fazer esse caminho daqui, porque a Espanha acreditava que, bom, Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda numa época em que todo mundo falava que a Terra era plana, né? Que a Terra era assim como uma folha de papel. Mas nós sabemos que a Terra é redonda, né? Então, olha o meu copo d'água. Cristóvão Colombo falou o seguinte: se eu sair daqui e eu quiser chegar aqui, o que eu posso fazer? Eu vou sair daqui e vou dar a volta e vou chegar aqui, porque a Terra é redonda, vou fazer isso. Aí ele provava que a Terra era redonda e ele também chegava no objetivo dele, entenderam? Então ele viajou para o Ocidente, para cá,
para poder chegar aqui. Só que eles não sabiam que existia um continente, não é uma ilha, é um continente americano no caminho. E aí, eles chegam aqui na América, tá? Lembra de novo, eles chegam aqui na América, não descobrem a América. Aprenderam? Vamos seguir. Bom, a gente vai falar primeiro dos maias, ou do povo maia, tá? Eles ficam numa região hoje que é no sul do México, ali Guatemala, Honduras, Yucatán, tá? E aí, tem uma curiosidade para falar para vocês. Esse Yucatán aqui, onde eles chegavam, é um lugar onde acreditava-se que tinha caído o asteroide e tinha matado aquele asteroide que matou os dinossauros, sabe? Acreditava-se que era aqui em Yucatán. Bom, a origem deles é aproximadamente do século I antes de Cristo, então olha só, estamos falando de muito tempo atrás. Eles tinham uma prática ali de sedentarização ligada à agricultura, então tipo, embora eles tivessem sido nômades, eles acabaram se sedentarizando por causa da agricultura e faziam obras de irrigação para áreas mais secas. Tipo assim, imaginem que a gente vai fazer um lugar para escoar água, para eu não ter que ficar carregando a água do baldinho de um lugar para o outro. E aí, para se locomover, a água se locomover de uma maneira mais fácil e molhar toda a área e deixar a terra fértil. Após entre os séculos 3 e 9 depois de Cristo, então, ó, olha quantos anos aí depois, elas se organizavam, os maias, né? Eles se organizavam em cidades-estados. O que são cidades-estados? São cidades independentes, cidades que não têm relação umas com as outras. Já falei isso para você em outros vídeos, tá? Se eu não me engano, no vídeo do módulo 9, que fala sobre os fenícios, hebreus e persas, né? Bom, cidades-estados são cidades independentes que não têm relação umas com as outras. Então, imaginem, Rio de Janeiro e Niterói, cidades independentes, cada uma com seu governante, né? E aí, se nessas cidades, cada uma delas tem a sua lei, elas não têm relações comerciais, elas não têm relação de ajuda mútua, assim, um ajuda o outro, isso significaria, não é o nosso caso, mas isso significaria que elas são cidades independentes, cidades-estado, tá? Essa é uma configuração, né, um modelo que a gente não tem hoje em dia, porque embora a gente tenha cidades diferentes, a gente está sob domínio de um governo maior. Por exemplo, Niterói, Rio de Janeiro são cidades, mas que estão sob domínio de quem? Do Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro está sob domínio de quem? Do governo federal, tá? Tudo constituindo o Brasil. Entenderam? Bom, tiveram um enorme desenvolvimento cultural ligado à matemática, ligado à astronomia. Então, essas são heranças que a gente herda deles por causa dessas questões que eles já desenvolveram. Lembra quando a gente falou de Egito? Que a gente falou de que o Egito, uma das coisas que o Egito desenvolveu na época, no Egito Antigo, foi a medicina, por causa da prática da mumificação. Então, a gente aprende com os nossos antepassados, coisas que eles já descobriram lá muito atrás, tá? É tipo conhecimento de vó, sabe? Que você ouve assim, a avó fala que, sei lá, chá de camomila é bom para acalmar. Então, a gente vai passando esse conhecimento aí de uma geração para outra, tá? Escrita baseada em desenhos, lembra um pouco a escrita hieróglifa que a gente falou dos egípcios, tá? Aquela escrita com desenhos. Eles eram também politeístas. E o que significa politeísmo, galera? Não pode confundir politeísmo e monoteísmo. Você tem que prestar atenção no prefixo, na parte do começo da palavra. Monoteísmo, mono, esse prefixo significa igual monossílaba, tá? E polissílaba ou politeísmo significa vários, tá? Então, se eu falo que eles eram politeístas, eu tô dizendo que eles acreditam em vários deuses ou em mais de um deus, ok? Vamos fazer a comparação com os hebreus que a gente viu no penúltimo módulo, né? No módulo 9. Os hebreus, eles foram um povo que originou as religiões, né? A religião monoteísta, tá? Lembra disso? Só pra gente fazer uma comparação aqui. Bom, a decadência, ou seja, o fim dos maias, ele veio depois, ou melhor, ele veio antes da chegada dos europeus. Então, antes dos europeus chegarem aqui, os maias já começaram nessa decadência, tá? A se desestruturar.
isso em grande parte por causa dos cidades-estados. Como eles não formaram em si império unificado e tal, isso colaborou para que eles não tivessem essa unidade, não fossem tão fortalecidos e grandes, assim, e acabaram se desfazendo, tá bom? Bom, aqui eu tenho imagens para vocês. Esse aqui é da Guatemala, ruínas de Tikal. Observem as construções aqui dos maias. Olha só, a gente não falou desenvolvimento da arquitetura, por exemplo? Então, olha só que coisas lindas. E a gente tem diversas pirâmides desses povos, não só dos maias, como de outros povos que eu vou mostrar aqui para vocês. Não só pirâmides, mas assim, ruínas mesmo que a gente tem que servem de patrimônio da humanidade e também para a gente conhecer esses povos. Lembra que a gente estudou lá no comecinho do ano sobre vestígios históricos? Então, isso aí a gente vai ver para sempre. Sempre esses vestígios históricos são importantes para a gente aprender sobre povos do passado. Show? Mais uma imagem aqui para vocês. Templo das Inscrições de Palenque, no México. Olha, que coisa linda, gente. Olha que lindo, olha que arquitetura incrível que eles fizeram naquela época. Olha, muito tempo antes da gente. Viram? Agora a gente vai falar dos Incas. Os Incas viviam na região de Cusco, atual Peru. Olha o mapinha aqui para vocês. Estão vendo? Nessa região aqui dos Andes, América do Sul, pertinho da gente. Então, ó, atual Peru, Equador, Bolívia, Chile e norte da Argentina. Eles têm uma origem lá do século XIII, olha só, então bem depois dos maias que a gente acabou de ver. Eles eram grandiosos, era um império inca, tá? Eles tiveram tipo 12 milhões de súditos. Olha quanta gente. Mineração bastante desenvolvida, tanto decorativa quanto religiosa. Técnicas de irrigação utilizadas na agricultura. Observem, eu não botei a imagem aqui para vocês. Técnicas de irrigação de tipo assim, igual a gente falou dos maias, sabe? De você levar a água de um lugar para o outro para facilitar o plantio, a agricultura. Lembra que a gente falou? Bom, aqui também temos dos incas o quipo, que é um cordão de nós. Isso aqui, olha essa imagem aqui, galera. Isso aqui servia para fazer contas. Então, cada nozinho daquele ali representava um número diferente. Então, eles iam fazendo nós. Claro que eles sabiam, né, o tamanho do nó, a localização do nó na linha, enfim. E aquilo ali ajudava eles a fazerem contas. Sabe que hoje a gente tem celular, calculador e faz tudo ali? Então, na época não era assim, né? Então, tinha que usar outra maneira, tá? A arquitetura deles era com pedras cortadas e polidas. Cara, olha essa imagem daqui de cima. Estão vendo como essas pedras elas são tipo retinhas, né? Pelo menos lisas, assim, elas eram polidas. Polidas, olha só que incrível, para elas se encaixarem todas. Não tinha, gente, argamassa, cimento na época. Então, esse formato que eles fizeram de polir a pedra, de cortar para que elas se encaixassem, era para que elas ficassem juntinhas e fortes. Observem esse pedacinho aqui da pedra. Olha, estão vendo aqui meu mouse? Ó, olha aqui, galera. Olha isso aqui. Olha como isso encaixa perfeitamente nessa pedra aqui e nessa pedra aqui. Olha essa outra junção aqui, olha. Tá vendo? Parece quebra-cabeça. Não é incrível? Bom, a dominação dos incas, ela se deu com a dominação espanhola. A gente viu, né, lá no começo, sobre os espanhóis chegando aqui na América. A gente vai falar mais um pouquinho disso lá no final, tá bom? Aí eu trouxe uma imagem para vocês de um lugar que eu particularmente acho incrível. Assim, tá no meu top 3 de viagens que eu quero fazer, que fica em Machu Picchu, Peru. Vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, eu passei a imagem, não falei para vocês, né? Essa aqui, gente, é uma lhama. Olha só, eu tenho a imagem dela rindo para vocês. A lhama, ela servia para transporte, tanto de produtos, mercadorias, né, alimentos, enfim, quanto transporte de pessoas, tá? E ela é encontrada nessa região aqui. Aí, olha só, gente, as ruínas. Vocês estão vendo que tem um monte de gente aqui, olha? Um monte de pessoinha aqui. Estão vendo? Cara, esse lugar aqui é incrível. Lindo, lindo. Nunca fui, mas vou. Se tudo der certo, em breve. E aí a gente tem ruínas desses povos. Olha só a construção, as construções deles, que coisa incrível. É um dos lugares mais famosos do mundo.
tem uma alta preservação. Vocês podem observar aqui, olha, que a grama ela é bem baixinha, tá vendo? E ela fica bem no alto. Lembra que eu falei que fica na região dos Andes, né? Na região de montanhas? Olha que montanhas ao redor, tá vendo? E para chegar aqui, galera, é uma subida danada. Ó, olha só, para baixo aqui como é que é. Tá vendo? Até o ar para você respirar lá é um ar mais difícil, mais pesado, assim. Isso tudo relatos, tá? Coisas que eu li, que eu estudei. Não sei, não fui ainda. Mais uma coisa aqui dos Incas. Isso aqui eu acho uma coisa incrível. E aí eu botei um texto aqui que eu vou ler junto com vocês. E pra gente comentar sobre essas imagens. Vamos lá. Morai ou Murai, Quechua, é um sítio arqueológico, vocês já aprenderam isso, né? No Vale Sagrado dos Incas, no Peru. Aproximadamente a 38 quilômetros a noroeste de Cusco, em um planalto a cerca de 7 quilômetros a oeste da Vila de Maras. O local contém ruínas incas incomuns, consistindo principalmente em várias depressões circulares, esses buraquinhos aí que vocês estão vendo, ou buracões, né? Circulares com terraços, que parece um antigo anfiteatro grego. Sabe quando a gente vê a imagem assim, da Grécia, tipo, de lá embaixo tá acontecendo um espetáculo ou lutas de povos, sei lá, né? No caso da Grécia, de espetáculos mesmo, né? De teatro, enfim. Quando a gente fala mais de Roma, a gente tem lutas, vocês vão aprender esse conteúdo ainda. E aí tem níveis, assim, ó, de arquibancadas, como se vocês pensassem em arquibancada de futebol mesmo, né? Tem aqui lá embaixo o campo, e aí vai subindo assim os degraus, tipo degraus, sabe? Degraus de arquibancada, e aí fica lá embaixo, tá? Então lembra esse anfiteatro grego. O maior desses terraços se situa no centro, com cerca de 12 terraços, sendo o mais fundo estando numa profundidade de 100 metros. E como acontece em outros sítios arqueológicos incas, o sistema de dreno é tão bem feito que mesmo sendo uma depressão, nunca se inunda completamente. Dreno, gente, é no sentido de... tipo, quando você joga água numa plantinha, sabe? E a água ela vai ser... ela é absorvida assim pelo solo. Isso é o sistema de drenagem, tá? Claro que eu tô falando numa coisa simples de molhar uma plantinha. Deixa eu ver. Supõe-se que os terraços de Morai foram usados por sacerdotes incas para estudos das culturas vegetais e assim poder orientar os agricultores incas o que eles poderiam plantar em determinados campos de acordo com a altitude. Observem o seguinte. Eu tenho aqui, olha só para vocês terem uma noção. Tem várias pessoas aqui, tô vendo, mas pequenas pessoas parecem umas formiguinhas. Então, essas pessoas são para a gente ter uma noção do tamanho disso. Olha como é grande. Bom, o que acontece? Acredita-se que esses estudiosos, eles, ou sacerdotes, né, eles plantavam coisas diferentes em cada uma desses círculos, né, dessas esferas. Porque como lá era uma região montanhosa, e aí para você ver qual produto se daria melhor em cada altitude. Olha só. Gente, olha a tecnologia deles. Para uma época em que não tem tecnologia como a gente pensa, né? Não tem computador, celular, nada disso. Não é incrível? Olha essa imagem aqui de baixo. A gente tem aqui, ó. 1, 2, aí tem até para cá um pedaço ainda, tá vendo? Olha. E outro lá atrás, terceiro. Pode ser que tenha mais aqui para trás, não dá pra gente ver na imagem, né? Mas olha, gente, como era grande. Ou como é grande isso aqui. Olha, e círculos perfeitos, né? Tá vendo? Que legal e que doido isso. Agora a gente vai falar dos astecas, que é o nosso terceiro povo de hoje. Os astecas, eles chegaram e se fixaram na região de que atualmente fica o México, tá? No século XIV. Bom, o que acontece? A capital deles era Tenochtitlan, que está aqui para vocês. Já vou falar dela, tá? Eles atualmente são chamados de mexicas, não eram chamados assim na época, mas a gente pode chamá-los de mexicas também. Tinha uma economia baseada na agricultura, de sementes, de cacau como moeda, pimenta, tabaco, milho, algodão, tomate, frutas, tá? Baseada na agricultura. Eles faziam também grandes obras de irrigação para regiões onde havia estiagem. Lembra das obras de irrigação que eu já falei tanto dos maias quanto dos incas?
Bom, sociedade rigidamente hierarquizada, ou seja, tem uma espécie de pirâmide social e tinham pessoas de níveis diferentes nessa hierarquia, de pessoas com mais poder e menos poder. Eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam na vida após a morte, faziam sacrifícios humanos para acalmar os deuses, olha, e tinham uma astronomia bem desenvolvida. A decadência deles foi com a conquista espanhola no século XIV. Lembra da chegada dos europeus aqui na América? Então, uma curiosidade para falar para vocês. Tenochtitlan, que eu vou voltar aqui, que fica nessa região, que fica aqui, Tenochtitlan era a capital do Império Azteca, tá? Tenochtitlan, deu embolada aqui na língua. Tenochtitlan, ela fica atualmente onde é a cidade do México, capital do México. O que acontece? Quando os europeus dominaram os aztecas, eles foram lá e eles criaram a capital dos europeus, na cidade do México, onde ficava a capital dos aztecas, para mostrar, tipo assim, olha só, a gente está construindo a nossa capital sobre, ou seja, em cima de onde foi a capital de vocês, para mostrar, tipo, uma lógica de dominação. Tá entendendo? Aí, agora eu trouxe para vocês uma imagem do continente americano para vocês verem região dos maias, região dos astecas e região dos incas, tá? Estão vendo aí? Mais astecas e incas, onde ficava cada um dos três povos, beleza? Tem que saber isso aqui, galera, a região deles. Aqui é um quadro comparativo que eu acho muito legal para a gente entender um pouquinho de cada um, tá bom? E para a gente comparar um com o outro. Então, a gente tem incas, maias e astecas. Não importa a ordem que você está estudando, tá bom? Você estuda na ordem que você quiser, cada um desses três povos. Bom, localização de cada um. Dos incas, Cordilheira dos Andes, né? Dos maias, no sul do México. E nos astecas, onde atualmente fica o México. Religião. Os três eram politeístas, ou seja, crença em vários deuses, geralmente deuses da natureza, tá? Tinham sacrifícios de animais, como vocês estão vendo aqui nos incas, e nos astecas a gente está vendo aqui no quadro a influência de povos conquistados, então, tipo, povos que eles foram dominando, que eles foram conquistando, e influenciaram religiões deles, a religião deles, né? Sobre economia, os três praticavam agricultura e tinham técnicas de irrigação, tá? Então, uma característica comum para os três povos. Nos incas, a gente tem também artesanato e mineração, nos maias, artesanato, e nos astecas, comércio exterior. Política dos três povos. Teocracia, ou seja, o rei ou o imperador, ele era considerado uma divindade. Então, se misturava aí o poder político e o poder religioso. Assim como a gente viu em outro lugar que a gente já estudou nos módulos passados. Vocês viram aula comigo, espero que vocês tenham visto, que foi em Egito, tá? Egito também era uma teocracia. O faraó, ao mesmo tempo que ele exercia um poder político, né, de dominação ali do Egito, ele também era um dos deuses do Egito, já que o Egito antigo era politeísta também. Lembram? Curiosidades. Os incas não possuíam escrita, usavam quipo. Aí o quipo está escrito com outra grafia, mas tanto faz. A gente usa mais aquela com Q, U, I, P, O, que eram aqueles cordões, né? Interessante a gente lembrar que esses cordões, eu falo para vocês, né? Esses cordões, eles tinham vários tipos de nós, como eu falei, e eles também tinham cores. Então, tipo assim, se eu pego um cordão e aí com as várias uma corda assim, né? E com várias linhazinhas assim, com nós diferentes e com cores diferentes. Então, cada cor era para calcular uma coisa, e aí sabia-se também a posição do nó, uma coisa muito inteligente. Sobre os maias, o produto básico deles era o milho, desenvolvendo a escrita hieróglifa, ou hieróglifa, como a gente já falou, criaram um símbolo para o zero. Tá? E os astecas domesticaram um cachorro e o peru, cultivaram um cacau, né, matéria-prima de chocolate, que vocês devem gostar muito. Utilizavam chinampas, que eram hortaliças cultivadas em ilhas artificiais. Outra curiosidade, toda vez que a gente fala dos maias, vocês pensam em quê? Essa era aquela hora que eu queria ouvir a resposta. Bom, a gente geralmente fala do calendário maia, não é verdade? Aquele calendário
que dizia que o mundo ia acabar em 2012. Lembra que a gente ficava... A gente não, né? Vocês não. Mas as pessoas ficavam, tipo, esperando. Caraca, será que o mundo vai acabar em 2012 mesmo? Bom, estamos aqui em 2020. O mundo não acabou. E estamos aí, né, galera? E vamos continuar aí direto. Bom, agora eu trouxe um videozinho pra vocês. Quem já assistiu minhas outras aulas sabe que eu adoro mostrar vídeo. Esse aqui é um trecho do filme Caminho para Eldorado. Eu costumo passar esse filme nas minhas aulas, quando eu dou uma aula sobre maias, incas e astecas, porque tem algumas características nesse filme que ajudam a gente a entender ou a visualizar aquilo que a gente está estudando. Então eu vou passar o videozinho para vocês e depois eu vou comentar sobre ele e finalizando a nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá! Olha, foi bom trabalhar com você, sócio. Olha, Túlio, me desculpe ter te roubado aquela garota lá em Barcelona. Contemplem! Como as profecias previram, a hora do julgamento divino chegou! Cidadãos, eu não previ que os deuses viriam até nós! Meus deuses, sou Zegel Khan, vosso alto sacerdote e porta-voz dos deuses. Pai, Eu sou o chefe Tanabok. De que nomes devemos chamar-vos? Eu sou Miguel. eu sou Túlio. E nos chamam de Miguel e Túlio. Vossa vinda era ansiosamente esperada. Meus deuses, quanto tempo ficareis em Eldorado? Estou vendo que capturaram essa ladra do templo. Como devemos castigá-la? Não. Meu senhor, eu não sou uma ladra. Os deuses me enviaram uma visão mandando pegar o tributo do templo e guiá-los até aqui. Meu único desejo é servir aos deuses. Solte-a. Não acha? Começará a servi-los devolvendo isto ao seu devido lugar. Meus deuses, por que decidisteis nos visitar? Basta! Não pode questionar os deuses. Exatamente. Não nos questione. Senão, usaremos nosso poder terrível e assustador. E vocês certamente não querem isso. Ora, queremos! Sério? É claro que queremos. Mostrem vossa ira a esse descrente, a verdade de vossa divindade. Divindade. Só um instantinho. Miguel, sabe aquela vozinha que diz que a gente deve parar quando está ganhando? Você não tem isso. E desculpe, é que eu me entusiasmei. Como? Talvez seja melhor dizer a verdade. Ignorar perdão, eles podem... Todos detalhados. Mas eles já estão suspeitando. E se a gente não arranjar uma desculpa megafóstica nos próximos dias?
A erupção pode voltar, se eu ordenar. Poderosos deuses, vinde, vou mostrar o vosso templo. Está muito bem. Templo? De passagem, sim. E aí, gostaram? Eu adoro esse filme, Caminho para o Eldorado. É uma animação, mas eu sempre gosto de passar, porque a gente consegue ver coisas que a gente está estudando, né? E eu vou comentar aqui agora com vocês. Ai, de novo. Peraí, galera, que eu tô atrapalhada. Foi. Bom, como eu falei, os europeus dominaram esses povos, que a gente muitas vezes chama de índios, mas assim, eles eram muito mais desenvolvidos, talvez. Eles tinham construções ou práticas culturais. Lembra das imagens que eu já passei para vocês aqui? Que não tem muito a ver com o que a gente imagina de índios, né? Então, existiam vários povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. E entre os povos principais ou maiores, a gente destaca os maias, incas e astecas, tá? Além deles, tiveram outros, né? Bom, por que que os europeus, e aqui eu tô falando especialmente dos espanhóis, por que que os espanhóis dominaram rapidamente esses povos, essas civilizações? Primeiro, uso de cavalos. Vocês observaram no vídeo que eu mandei para vocês aqui agora, no filme, que só tinha um cavalo ali, que é o cavalo onde os dois caras, o Túlio e o Miguel, estavam sentados ali, né? Esses dois caras ali no filme, o Túlio e o Miguel, eles são espanhóis que tinham chegado no continente americano, na terra que eles imaginavam que era terra de Eldorado, ou que é um caminho assim cheio de ouro, cheio de riqueza, porque sim, aqui tinha muito metal precioso, tá? Especialmente nessas regiões que a gente viu aqui dos povos maias, incas e astecas. Não tem a ver com o Brasil aqui não, tá, galera? São outros povos. Bom, outro motivo da rápida dominação dos cavalos. E aí só tem, tipo, os americanos, eles não conheciam os cavalos, não sabiam utilizar, então para eles era uma novidade. O uso de cavalos, então, ajudou os europeus nessa dominação dos americanos, tá? Outro motivo, a crença de que os espanhóis eram deuses. Quase não preciso explicar, porque foi tudo que a gente viu aqui no vídeo. Claro que os espanhóis não eram deuses. Esse vídeo que a gente viu, esse pedacinho aqui do filme, é uma obra de ficção. Lembra que a gente estudou também? História, ciência e história ficcional, né? Se eu falo para vocês sobre Turma da Mônica, é uma história de ciência ou é ficcional? É uma história ficcional, assim como esse filme que eu mostrei um pedacinho para vocês. Alguns elementos do filme são verdadeiros, tá bom? Mas foi uma obra de ficção, óbvio. Bom, então essa crença de que os espanhóis eram deuses também facilitou a dominação. Estímulo de conflitos intertribais, por exemplo. Povos que, por exemplo, os astecas, que dominavam vários outros povos menores do que eles, recebendo impostos, recebendo tributos, enfim. Os europeus iam lá e fazer uma fofoquinha no ouvido de um povo, iam lá e fazer uma fofoquinha no ouvido do outro. E o que acontecia? Esses povos acabavam brigando entre eles. E aí o povo que vencia, o que os europeus iam lá e faziam? E dominavam esses povos, tá? Dominava tipo, o povo que vencia. Então, ao invés dele brigar com a tribo, com a comunidade, sei lá, A e a comunidade B, ele ia lá e brigava com a comunidade B que tinha vencido já a comunidade A. Facilitava para eles, tá? Doenças que não existiam aqui na América. Então, a vinda desses europeus para cá acabou trazendo doenças que os americanos não tinham anticorpos.
Então, eu sempre dou o exemplo de uma gripe. Não tem nada a ver com o caso do corona que a gente está vivendo nessa situação agora não, tá? Mas, tipo, uma gripe que pra gente, uma gripe normal, tá? Pra gente, geralmente não mata, né? Não se desenvolve, sei lá, por uma pneumonia ou bronquite, que já é outra doença. Mas uma gripe, a gente vai lá, espirra um pouquinho, uma dorzinha no corpo, às vezes uma febre, mas isso não mata a gente. Para os americanos que não tinham anticorpos para essas doenças, né? O corpo deles não conhecia essas doenças, elas acabavam sendo muito violentas. Então, muitos deles morreram de doenças que os europeus trouxeram. E aí, quando eu falo de gripe, eu tô dando só um exemplo bobinho. Tiveram várias doenças, tá? E o uso da arma de fogo. Tipo, a arma de fogo, ela tem uma potência maior do que tipo flecha ou lança, né? Até porque ela vai numa distância maior, você consegue dar um tiro e ele chegar muito longe em alguém, né? Não tem que ser assim muito próximo. E por causa do barulho também, o barulho da arma de fogo, coisa que os americanos não conheciam, acabavam assustando eles, entenderam? Então esses motivos contribuíram para a rápida dominação dos espanhóis nos americanos, tá? Bem, a gente para por aqui, os slides acabam aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido bastante coisa. Se ficou dúvida, anotem aí no caderno de vocês para tirar na aula ao vivo com a professora Miriam. Não se esqueçam de fazer os exercícios da apostila e também corrigir com a professora. E é isso, a gente se vê por aí, tá bom? Eu vou botar os slides lá no portal da escola para vocês poderem baixar e verem as imagens de novo, assistir o videozinho de novo, enfim. E eu indico esse filme para vocês, O Caminho para o Dourado. É uma animação bem legal, como eu já falei, eu gosto muito. E, enfim, é divertido. E aí você vê um pouquinho de história também, tá bom? Beijo para todo mundo. Espero que a gente possa voltar para a escola em breve para nossas atividades normais. Fiquem em casa, fiquem com segurança. Álcool na mão, lava a mão toda hora. Se precisar sair, precisar mesmo, tá? Não sai de bobeira. Bota a máscara no rosto, se previne e se cuida pra gente passar por esse momento logo e voltar todo mundo pra escola, pra normalidade. Enfim, é isso. Tchau, galera!